Senhor Jesus, irmãos. Quem fala é o pastor Gilson Rodrigues e fazer aí uma breve reflexão sobre a parábola das 10 virgens, né? Estou com o texto aqui em Mateus, capítulo 25, e eu vou ler rapidamente aqui e fazer uma breve reflexão sobre esse texto, sobre essa parábola, o que Cristo quis dizer referente a estas 10 virgens. Bem, diz assim o texto: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Verso 2. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouve-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Versículo 11 diz assim: depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, irmãos? É o que me destaca aqui esse final, né? Sabemos o dia e nem a hora. Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 36, diz que nem os anjos sabem, nem o Filho, somente o Pai. Aí vai trazer uma reflexão sobre o tempo de Noé. O povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Ou seja, o povo não estava nem aí para nada. Aí Deus vai dizer para Noé construir uma arca. Porque viria muita chuva sobre a terra e a terra seria consumida. Porque o pecado daquela geração era grotesco. A Bíblia fala dos gigantes, né? Que nasceram entre a relação que os anjos tiveram com as mulheres da terra. Os anjos descem e vão coabitar com as mulheres da terra. E aí vão gerar gigantes. Esses gigantes começaram a destruir a humanidade, comer tudo, né? Destruir os animais, destruir os homens. E aí Deus, ele decide enviar o dilúvio sobre a terra. E ele pede para Noé pregar para aquela geração. E o mais interessante é que, se você analisar bem, né, a parábola destas virgens, as 5 prudentes, elas levaram o azeite em suas vasilhas, ou seja, elas tinham reserva. Quando as lamparinas estavam se apagando, elas pegavam o azeite reserva e abasteciam as lamparinas. Porque o caminho que elas trilhavam era um caminho escuro. Naquela época não havia poste, né, com eletricidade. Como hoje, tem luz nos postes, você pode caminhar no escuro. Naquela época não. Mas só que as loucas, elas não tinham azeite reserva. E ambas estavam indo de encontro ao seu noivo. Quem são essas virgens? Elas representam o povo que nasce de novo, que recebe o Espírito Santo. Esse povo que está se preparando para a volta do seu noivo, seu esposo, né? Que é Cristo. Ambas estavam no mesmo sentido, mas uma estava abastecida e a outra não estava. O azeite
ele era colocado naquela lamparina para manter ela acesa. Esse azeite era um azeite puro, ou seja, era um combustível para alimentar aquela lamparina, para que aquela virgem ela tivesse luz que iluminasse a sua caminhada. Lá no Salmo 119, versículo 105, fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Espírito Santo ele é a própria palavra de Deus. E você recebe o azeite, a unção, que é o Espírito, meditando na palavra, pregando a palavra de Cristo. Apocalipse, né, vai trazer ali a visão que João teve quando ele foi arrebatado até o céu. E lá ele viu Jesus, o sumo sacerdote. Ele vê Jesus no Santo dos Santos, ou seja, ele vai descrever o ancião de dias, o cabelo branco como a neve, os pés reluzentes como um latão. Em volta da sua cintura tinha um cinto de linho dourado. A sua face resplandecia como o sol, os olhos como chama de fogo. Da sua boca saiu uma espada bem afiada. E fala que a sua destra tinha 7 castiçais e 7 estrelas. As 7 estrelas simbolizam pastores ou anjos da igreja. E os 7 castiçais simbolizam as 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas da Ásia, ele vai relatar uma por uma. E se você parar para analisar, as 10 virgens, elas simbolizam as 7 igrejas da Ásia. São só 7 igrejas que Cristo quer transmitir através desta mensagem no Apocalipse, que é relatada por João. Ele pede para escrever a estas 7 igrejas, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? São as 7 igrejas da Ásia. Só que sabemos também que havia outras igrejas. Poderia ter citado Corinto, né? Poderia ter citado Gálatas, né? Poderia ter citado outras igrejas, né? Mas ele não citou. Ele deixou estas 7 igrejas como exemplo. E sabemos que só 2 igrejas dessas estavam perfeitas aos olhos de Cristo. Estas eram irrepreensíveis. Mas as outras 5, elas necessitavam ter um despertar. Elas precisavam ser corrigidas. Então as igrejas da Ásia, que estão em Apocalipse, elas representam também as 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. O que é prudência? Prudência é aquilo que tem zelo, né? Uma pessoa que age com prudência é uma pessoa que anda na obediência. É uma pessoa que segue os mandamentos do Senhor. Um bom marido ou uma boa esposa é aquela que entra em concordância. Ou seja, uma boa esposa dentro do seu lar, ela cuida dos seus filhos, né? Ela limpa a casa, deixa a casa bonita, cheirosa, perfumada. Quando seu marido chega, tem aquela comidinha pronta ali, né? Ela ama o seu esposo e o seu esposo a ama. A retribui da mesma forma. Já uma pessoa imprudente não está nem aí para nada. Uma pessoa louca, nércia, ela não está nem para nada. Ela faz as coisas de qualquer maneira. Ela não está preocupada com o futuro. Ela não está olhando para frente. Ela está preocupada com hoje, ou talvez nem com hoje. E muitas igrejas hoje estão assim. Ele destaca a última igreja, né? Que é Laodiceia. Uma igreja vaidosa. Uma igreja totalmente mundana. Como muitos cristãos estão hoje. Preocupados com sua carne, com sua aparência, com seus bens, com suas posses. E esqueceram de Jesus. Já não estão mais buscando o noivo. Como aquela parábola do semeador. Ele saiu para semear.
O primeiro solo que ele jogou a semente, vieram as aves e arrebataram aquela semente. O segundo solo era um solo cheio de pedras. Ele jogou a semente, a árvore começou a crescer, mas ela não tinha enraizado na terra, ela caiu, tombou. Ele continuou percorrendo o caminho, lançando semente. E aí vai cair num solo que é espinhoso. E aquela semente ela começa a crescer. Só que aquela árvore ela começa a se sufocar com os espinhos. Esses espinhos é o mundo. O mundo te sufoca. E aí você não vai aguentar, não vai suportar. Né? Você vai morrer espiritualmente porque você está preocupado com dinheiro. Você está preocupado com bens materiais e deixa de orar para trabalhar muito, fazer muita hora extra. E você vai se afastando de Cristo. O teu azeite está sendo esgotado. Não tem como ter azeite sem oração, sem jejum, sem meditar na palavra, sem conhecer a Bíblia Sagrada. Então é isso que Cristo quer da gente. Porque quando ele vier no toque da 7ª trombeta, ele quer buscar uma noiva perfeita. Ele quer buscar virgens, né? Homens puros na presença dele, mulheres puras na presença dele. Aleluia. Zacarias capítulo 4, ele fala também. Capítulo 4 de Zacarias, eu anotei alguns textos aqui, irmãos. Capítulo 4 de Zacarias, versículo 10, ele fala do candelabro, né? Das 7 igrejas, do castiçal, que Deus deu a receita para Moisés construir. Quando Deus vai entregar as leis na mão de Moisés, ele vai dar também a receita. Ele vai ordenar e vai dar ali um mapa de como ele quer que seja construído o tabernáculo. E ali ele orienta como seria o castiçal, com 7 hastes, né? 7 hastes. E essas hastes, elas representam os 7 Espíritos de Deus que estão percorrendo toda a terra. Como João, quando ele vê Jesus, lá no capítulo 5 de Apocalipse, ele fala que aquele que estava sentado no trono entregou o livro, que era selado por dentro e por fora. Ninguém era digno de tocar naquele livro. Somente o Cordeiro, de 7 olhos e 7 chifres, que apontam para o quê? Para a igreja. Como eu citei, Noé, é interessante. Noé, Cã, Sem, Jafé. A esposa de Cã, a esposa de Sem, e a esposa de Jafé, e a esposa de Noé. 7 pessoas entraram na arca, junto com Noé. Noé, ele vai representar Cristo. Estas 7 pessoas representam a igreja de Cristo entrando dentro da arca que representa Deus. A arca, ela simboliza Deus. Estas 7 pessoas, elas estão guardadas para que elas não morram quando viesse o dilúvio. Por isso que Jesus, ele vai nos levar para o tempo de Noé, como exemplo. Ele diz, será como no tempo de Noé. E aí João, ele vai nos levar para o tempo de Moisés, apontando para o castiçal. Porque Jesus tinha um castiçal com ele. Uma menorá, nada é por acaso, irmão. Tudo tem um significado. A Bíblia, ela se encaixa. Tá entendendo? Jesus também, lá em Mateus, ele fala que se os teus olhos forem bons, ele ilumina o ambiente. Mas se os seus olhos ele for mal, seu olhar for impuro, vai enxergar tudo com maldade, trevas. Ou seja, nós não podemos enxergar as coisas com maus olhos. Nós temos que levar luz, levar solução. Se você entrar numa casa, no escuro,
A lâmpada está apagada, certo? Você está no escuro ali. Você não vai conseguir andar dentro daquela casa, você vai tropeçar nos objetos. Mas se você acender a luz, você consegue enxergar objeto por objeto. Você consegue se organizar. Ou seja, nós somos imagem e semelhança de Cristo, nós carregamos luz. Nós somos virgens prudentes. Temos que levar amor para as pessoas. Temos que olhar com os bons olhos. Os 7 Espíritos de Deus estão percorrendo toda a terra. Isaías capítulo 11 também fala sobre isso. Sobre os 7 Espíritos de Deus. É o temor, conhecimento, fortaleza. Eu não sei de cor aqui os 7, mas eu vou pôr na tela. Aleluia. Então entenda uma coisa, irmãos. Você é uma testemunha de Cristo. Você é uma virgem. Agora você tem que ir até o fim, levando o azeite. Aquela parábola também do trigo e do joio, né? Mateus 13, 24. Ele semeou o trigo e dormiu. E veio o inimigo e semeou o joio junto. E ambos cresceram. Quando começou a crescer, ele percebeu que tinha joio no meio do trigo. Aí ele foi até o fazendeiro e falou, poxa, o que eu faço? Tem joio no meio do trigo, não é melhor arrancar? Aí o fazendeiro disse, não. Se você for arrancar agora o joio, você vai afetar o trigo. Então deixa os dois crescer junto, que na época da colheita, a gente arranca o joio. Ou seja, o trigo é o cristão, o joio é o ímpio. Ou talvez aquela virgem louca dentro da igreja. O cristão fiel, verdadeiro, e o falso cristão, aquele que está morno, como diz lá em Laodiceia, a qual o Senhor Jesus está a ponto de vomitar ele da sua boca. A igreja morna, aquele que fica em cima do muro, aquele que só atrapalha a obra em vez de ajudar. Em vez de ajudar o irmão, ele faz o irmão tropeçar. Ele tem trevas em seus olhos. Ou seja, o fazendeiro é Cristo. Quando ele voltar para ceifar a sua vindima, para colher o trigo, ele vai lançar o joio para fora, para queimar. Entendeu? Essas 10 virgens, elas dormiram, mas havia uma diferença entre ambas. As prudentes levaram azeite, foram na caminhada, e ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, e ambas despertaram. Só que a louca se desesperou, porque não tinha mais azeite em sua lamparina. Aí pediu ajuda para a prudente. A prudente falou, não posso fazer nada, corre e vai comprar azeite. E a prudente entrou para as bodas do cordeiro. Só que a Nércia, ela voltou desesperada e começou a bater na porta. Já era tarde. Infelizmente vai ser tarde naquele grande dia. Imagino que quando começou a chover, aqueles que debochavam de Noé começaram a se desesperar e bater na arca para entrar. Só que o mistério está aí também. Quem fechou a arca não foi Noé, foi o anjo. Porque se fosse Noé que fechasse por dentro, talvez ele abriria para o povo entrar. Porque o nosso coração é mole. Nós não agimos com justiça. O Senhor, sim. O Senhor é justo e fiel. Então, nós temos que perceber isso. O Senhor sempre será justo. Então não tem jeitinho brasileiro. O tempo do fim está chegando. De que lado você está? Mas, Senhor, não profetizamos no teu nome, não curamos, não expulsamos demônios. Jesus disse, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Seja lançado fora, com o diabo e seus anjos, para queimar no fogo eterno.
É muito grave, irmãos. Isso não é brincadeira, não. Você está levando o teu azeite? Você está levando o evangelho a sério? Você verdadeiramente está vivendo o que você prega? Mateus 25, 41, fala também. Né? Teve fome e não deste de comer. Teve sede e não deste de beber. Esteve nu e não o vestiste. Esteve enfermo ou encarcerado e não foste visitar. Mas, Senhor, quando que o Senhor esteve assim e nós não fomos te visitar? Quando vocês negaram a fazer a um dos meus pequenininhos. A gente sabe também, fala na parábola dos talentos, né? O Senhor, ele foi viajar e deu aos seus servos talentos para que eles pudessem multiplicar. 3 servos. A um ele deu 5 talentos. A outro ele deu 3. E a outro ele deu... Não, desculpa. A um ele deu 5. A outro ele deu 2. E a outro ele deu 1. O que recebeu 5, ele multiplicou para 10. O que recebeu 2, multiplicou para 4. E o que recebeu 1, enterrou. Ele voltou para cobrar os seus talentos. Como Jesus vai voltar. Ele te deu dons. Ele te confiou uma congregação. E você não multiplicou os membros. Ou você não avançou, não ganhou as almas. Você que enterrou o teu talento, até o que você tem vai ser tirado. Ao que tem será acrescentado, mas ao que não tem, até o que tem vai ser tirado. Ou seja, porque enterrou o seu talento. A parábola do samaritano, muito interessante também, né? Lá fala, tá? Do homem que subia em direção a Jericó, e ele foi assaltado, espancado por 2 salteadores, jogado ali no chão. O sacerdote ele passou e fingiu que não viu aquele homem. O levita também passou e fingiu que não viu aquele homem. Não quis socorrer, não quis ajudar. Quantas vezes eu e você vê um mendigo na rua, não quer dar uma esmola, não quer dar um alimento, não quer socorrer aqueles que necessitam. Até mesmo os nossos entes, quando estão passando por dificuldade, nós temos condições e não ajudamos. Não é assim? Só que um samaritano, um pecador, Jesus usou como exemplo. Ele estendeu a mão para aquele moço que estava caído. Houve prudência, houve amor. Aquele que não ama o seu irmão, ele é filho do diabo. Você que é noiva de Cristo, se prepara. Você não vai entrar nas bodas em cima do muro. Se você enterrar o seu talento, você não vai entrar na Nova Jerusalém. Você não vai estar com Cristo. Entenda isso. Então, esta parábola das 10 virgens, ela vai fazer conexão, né, com alguns textos bíblicos, como eu li aqui. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, irmãos. Não sei se eu anotei alguma coisa. É isso. É uma breve reflexão, tá? Para que nós possamos despertar. Desperta tu que dormes. Jesus diz em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Se você não tiver azeite, você não vai entrar nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 22:12 diz: eis que venho sem demora. Comigo está o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Cristo é o cabeça. Quando nós entrarmos nas bodas, iremos casar, né? Certo? Bodas é o casamento.
Seremos um Cristo. Né? O homem, que simboliza Cristo, e a mulher, tá? Que simboliza a igreja. E seremos um só corpo, uma aliança. Como nós usamos aliança quando casamos, né? Como Adão, Deus fez uma disjuntora para ele e disse que era para deixar o pai e a mãe e se unir, que ambos seriam uma só carne. Ali ele já estava apontando para Cristo. Ou seja, negue, né? Deixe que os mortos enterrem os mortos. Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo. Carregue, ainda que esteja pesada. Por quê? Você tem que se unir com Cristo. Ele é o cabeça, nós somos membros desse corpo. E não podemos destruir o corpo de Cristo. Segundo Coríntios 3:17 diz que aquele que destruir o templo, que é o Espírito Santo, o Senhor o destruirá naquele dia. Então é isso. Você reflete luz. Uma candeia acesa, ela não pode ficar escondida debaixo da cama. Uma candeia acesa, ela tem que estar num lugar alto para iluminar o ambiente. Como as virgens, elas estavam com suas candeias, levando naquele caminho ali para iluminar, né? Para que elas não viessem tropeçar em alguma pedra, ou até mesmo ser assaltada, não sei, ser o quê? Pegada de surpresa. Olha que interessante. Por isso que Jesus disse que vem como um ladrão. Porque se o dono da casa estivesse vigiando, ele saberia que hora que o ladrão entraria na sua casa. Quem está em trevas, ele não consegue enxergar o que está à sua frente. É como cego guiando cego. Muitos estão assim, sendo guiados por doutrinas humanas e não pela palavra do Senhor. Amém, amados? Somente até aqui, né? Deixar um versículo que está lá em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos.